Pois é, nossos caros ouvintes, estamos começando aqui mais um Dialética Podcast, mais um Notícias da Semana. Para você que gosta do nosso trabalho, já vai deixando o like, compartilhando esse episódio e também para você que quer ajudar e pode, o Pix estará na descrição. Então, nossos caros ouvintes, começando o nosso balanço a partir das notícias internacionais, nós temos o conflito entre Donald Trump, representando os Estados Unidos, com o Brasil. Beleza? No dia 15 de julho, Donald Trump pediu para o seu representante do comércio para iniciar uma investigação formal contra o país, ou seja, contra o Brasil, alegando práticas comerciais e possivelmente desleais, citando especialmente o Pix como um possível favorecimento estatal que prejudica empresas americanas de pagamento eletrônico, além da pirataria. Pois bem, vamos tentar compreender isso melhor. O Pix foi uma ferramenta do Banco Central para fazer transições monetárias mais instantaneamente possível, o mais rápido possível. O Pix caiu dentro do gosto do brasileiro. No entanto, esse mecanismo de transferência de dinheiro ele concorre com empresas de pagamentos estadunidenses. Por exemplo, Visa, Mastercard, Google Pay, Apple Pay. O próprio WhatsApp lançou, depois do Pix, um mecanismo de forma de pagamento também, só que não caiu no gosto dos brasileiros. Então, a partir daí, os Estados Unidos e o Donald Trump tenta minar essa ferramenta para que os clientes, os agentes econômicos brasileiros, utilizem as ferramentas estadunidenses, beleza? E a gente não pode deixar de citar que essa denúncia ou esse ataque contra o Pix vem logo depois de uma tarifa que o Donald Trump colocou de 50%, alegando também perseguição política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois bem, além disso, esse relatório, essa carta lançada pelos Estados Unidos, também citou a pirataria e citou lá 25 de março, uma rua de São Paulo, mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem, aqui nós estamos em São Gonçalo, nós temos a Rua da Feira de Alcântara, muito famosa também por conta de materiais auxiliares, materiais alternativos, vamos colocar dessa forma, nossos caros ouvintes. Tem que lembrar que, além de tudo isso que nós falamos, o plano de fundo e o real interesse dos Estados Unidos é minar o BRICS, sobretudo a ideia da desdolarização. Então, cada vez mais os agentes dominantes dos Estados Unidos vão percebendo que a sua hegemonia global vem diminuindo e eles estão tentando de todas as formas buscar maneiras de atacar os países que estão indo contra essa hegemonia. E um deles, eu acredito que seja o Brasil. E procurando formas de atacar, eles encontraram o Pix e querem de qualquer jeito acabar com essa vantagem, nossos caros ouvintes, que o Brasil tem. Pois vejam, estava vendo algumas noticiários na grande mídia, tem pessoas que falam que o sistema de pagamento nos Estados Unidos é deficitário. Isso porque você coloca lá o dinheiro na sua conta e esse dinheiro só vai cair 2 dias depois. Como aqui no Brasil, o TED, as pessoas mais velhas vão lembrar do TED, que demora, você fazia o depósito e só caía no dia seguinte. Com o Pix isso acabou, foi realmente algo revolucionário e agora os Estados Unidos estão tentando, a partir da figura do Donald Trump, acabar com a nossa soberania, sim, e fazendo esses tipos de ataque, além da tarifa, querendo acabar com o Pix. Outro tema aí na política internacional foi o conflito que começou no dia 13 de junho entre a Síria e Israel. A Síria que antes era do Assad, da família Assad, que foi deportada no começo do ano e assumiu um novo grupo. Esse grupo que se convenhou relacioná-lo com os Estados Unidos e também com Israel, já começa os conflitos, beleza? Então, no dia 13 de julho, intensos confrontos entre milícias truzas, que é uma etnia que vive nas colinas de Golã, que é uma região entre fronteira de Israel e Síria, uma região territorial disputada. As tribos beduínas na província no sul da Síria desencadearam uma grave crise alterando o já frágil cenário pós-guerra no país. O governo transicional sírio, liderado por Ahmed
al-Sarraj entrou na disputa com forças armadas visando restaurar a ordem, o que resultou em acusações de violência e massacres contra civis drusos. Então, já havia dois grupos ali, vamos dizer assim, duas milícias fazendo uma disputa territorial. Esse governo transitório, como nós falamos, que substituiu o governo da família Assad, entrou nesse conflito e foi a partir daí que Israel também se viu numa posição de entrar dentro desse conflito. Sendo assim, no dia 16 de julho, Israel lançou ataques aéreos em Damasco, que é a capital da Síria, atingindo o Ministério da Defesa e áreas próximas do Palácio Presidencial, cometendo pelo menos 3 mortes e dezenas de feridos. Israel justificou os ataques alegando proteção à minoria drusa, os drusos que são parceiros do governo de Israel, justificando como resposta as operações do regime sírio na região citada. E aí, a partir daí, se teve um acordo provisório, um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, Turquia, Jordânia e parceiros regionais, foi anunciado em 18 de julho. O governo sírio concordou retirar tropas dessa região, dentro lá da colina de Golã, transferindo a segurança local a líderes drusos e religiosos, com limitações temporárias às entradas de forças sírias na região. É legal a gente entender que esses drusos, eles são um braço do islamismo, né? Sendo que eles não são contra Israel, pelo contrário, eles são parceiros do governo de Israel, até mesmo tendo representantes dessa etnia servindo nas forças armadas israelitas. Então, uma região conflituosa, a Síria, né? Lembramos que a gente já tem confrontos no país desde a década de 2000 e até agora a gente vê oscilações de poderes, mas não tem um desfecho esse conflito, e a gente vê a tensão crescendo cada vez mais no Oriente Médio. Há 2, 3 semanas, um mês atrás, teve o confronto entre Israel e Estados Unidos com o Irã. E além disso, tem que ressaltar o genocídio que acontece na faixa de Gaza, na Palestina, que vem aí vastamente sendo noticiado. Então a gente roga aí que se encontre uma solução para parar com tantas mortes. No entanto, o cenário nacional também não é menos caótico, nossos caros ouvintes, pois nós tivemos, no dia 10 de julho, em São Paulo, uma operação da PM paulista, sobretudo da ROCAM, que é uma cédula da Polícia Militar, na favela de Paraisópolis, na zona sul do estado, que resultou na morte de Igor Oliveira de Moraes Santos, de 24 anos. A corporação havia recebido denúncia de circulação de drogas, armas e dinheiro na casa investigada. Embora tenham apreendido objetos ilícitos, o jovem já estava rendido com as mãos na cabeça, no momento em que foi baleado por policiais militares. Pois é, mais um caso aí que a gente vê de uma atitude enérgica de policiais, dessa vez não a paisana, como vocês sabem. Na semana passada nós colocamos essa notícia aqui do Guilherme, também em São Paulo, que estava saindo do trabalho e tomou um tiro na cabeça de um policial que o confundiu com assaltante. Nesse caso aqui, aparentemente, nós tínhamos certa ilegalidade. No entanto, o investigado já tinha se entregue para a polícia, mas mesmo assim foi alvejado, beleza, nossos caros ouvintes? Então, as imagens capturadas pelas câmeras corporais dos agentes, ligadas automaticamente pelo dispositivo Bluetooth, mostram claramente que não houve qualquer justificativa no protocolo para o uso de força letal nesse momento. Diante disso, 2 policiais foram presos em flagrantes por homicídio doloso. E pasmem, não foi a primeira vez que esses policiais se viram nessa situação. Os policiais presos são cabos do 16º Batalhão de Paraisópolis, Morumbi e Vila Andrade, identificados como Renato Torquato da Cruz e Robson Noguchi de Lima. Ambos, reparem, nossos caros ouvintes, já têm sido envolvidos em outras ocorrências marcadas por mortes
ou uso de força excessiva em operações anteriores. Outros 2 agentes que participaram da ação foram indiciados por prestarem versões divergentes da ação, mas ainda não foram presos. Ou seja, já tem um histórico duvidoso, mesmo assim continuam dentro da sociedade e fazendo truculências. Eu rogo que tenha uma investigação mais séria dentro desses casos, porque aqui no Rio de Janeiro já é corriqueiro situações do qual inocentes morrem por bala perdida ou por abuso de poder por policiais. Então, a gente que parte daí de uma sociedade de bem, de trabalhadores que moram dentro de favelas, regiões periféricas, só queremos dignidade. E muitas das vezes a atuação da polícia militar nos roubam esse direito de dignidade, não é mesmo? Então, nossos caros ouvintes, vamos ver como que vai ficar essa situação. Mais um caso de excesso de violência por parte da polícia. Pedimos novamente investigação e que esses acusados sejam devidamente denunciados. Como vocês bem sabem, outra questão aí que passou nessa semana foi a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, beleza? Eduardo se licenciou da Câmara do seu trabalho mais ou menos em fevereiro desse ano, citando, alegando perseguição política, ou seja, já de princípio já tinha o objetivo de fugir das leis brasileiras. Eduardo Bolsonaro. Ele anunciou a intenção de pedir asilo político nos Estados Unidos e afirmou que permanecerá no país para pressionar por sanções contra autoridades brasileiras envolvidas no caso, especialmente o ministro Alexandre de Moraes. É realmente o inimigo da nação brasileira, esse tal de Eduardo Bolsonaro. Um inimigo. Ele quer ver o quê? O povo sofrendo por motivos egoístas para tirar o seu da reta e do seu pai, que a gente sabe que a política no Brasil, infelizmente, muitas pessoas são corrompidas e há fortes indícios de tanto o Eduardo quanto o Jair Bolsonaro se terem relações com corrupção e afins, né? Tanto se falou de corrupção e os próprios são corruptos. E esse Eduardo Bolsonaro, acredito que ele seja pior, porque ele está fugindo da justiça, tal como a Carla Zambelli, deputada também pelo Partido Liberal, que se encontra foragida da justiça, e aí a gente não vê uma saída para essas pessoas. Né? Vamos lá. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, pediu abertura de inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro por possível coação em processo, embaraço às investigações e crime contra a soberania nacional, como eu estava falando com vocês, nossos caros ouvintes, com base em declarações públicas que mobilizam autoridades dos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro. Apesar dessas representações, a PGR inicialmente rejeitou o pedido de apreensão de passaporte e o STF arquivou temporariamente a medida, embora o parlamentar tenha decidido não retornar ao Brasil por receio de retaliações. Assim, nossos caros ouvintes, eu acredito que esse Eduardo Bolsonaro deve voltar ao Brasil. Infelizmente, a política norte-americana não extradita quem vem passando por um processo legal dentro do seu país. Eu acho isso um erro. Cada vez mais a gente vai vendo a luta, a guerra, vamos colocar assim, de informações. O Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos aí fala para grande mídias o que quer e pouco é responsabilizado. Defende ativamente sanções contra o Brasil, o que é algo que ele é um brasileiro e defende sanções contra o Brasil, não dá para entender. Até a sua própria base não vem entendendo. O Partido Liberal já está cada vez mais se distanciando da figura Eduardo Bolsonaro. E a gente vê aí que, bom, por eles vai continuar dessa forma, né? Então a gente torce aí para que a justiça brasileira seja feita e que esse caso venha a ser esclarecido o máximo para a população e que a gente consiga lutar por nossos direitos dentro do cenário internacional, né? Aproveitando já nesse caso, dentro dessas crises políticas que acontecem no Brasil, sobretudo da família Bolsonaro, nós tivemos nesse final de semana, no final da semana passada,
o caso sobre Jair Bolsonaro. Tudo se entrelaça, né? A questão do Trump, a questão do Eduardo Bolsonaro e agora a questão do Jair Bolsonaro. Depois do Trump lançar sua carta e deixar claro que quer acabar com as caças bruxas, segundo o Trump, pelo presidente Jair Bolsonaro, o STF agiu e colocou uma tornozeleira eletrônica no ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso além disso, que ele cumpra recolhimento domiciliar noturno entre 7 da tarde, entre 7 da noite e 6 da tarde e 6 da manhã nos dias úteis, entregar nos finais de semana. E além disso, a Polícia Federal também fez umas buscas e apreensões. A Polícia Federal cumpriu mandatos de busca e apreensão em residências e na sede do PL, confiscando $14 mil e R$ 8 mil, celular e pendrive, por indícios de envolvimento em tentativa de golpe e coação em processo. Bolsonaro está proibido de usar redes sociais, contatar embaixadores ou outros investigadores, incluindo o seu filho Eduardo Bolsonaro. A gente tem que lembrar que o Jair Bolsonaro ele está sendo processado pelo que aconteceu em janeiro, né, em 2022, pela tentativa de golpe que invadiram lá a capital lá, Brasília, com fortes indícios de que ele tinha relação com esses golpistas, até mesmo os patrocinadores daquela vergonha nacional, sendo que tem todo um processo legal que a gente sabe que não tem como deixar de lado, o processo da justiça é esse mesmo. E mediante a isso, muitas coisas vêm acontecendo, como o seu filho fugiu do Brasil, como esse apoio repentino do Donald Trump, e as tensões só vêm aumentando. E a consequência disso foi exatamente essas medidas pelo STF, sobretudo pela figura do Alexandre de Moraes, que também é uma figura que vem sendo perseguida, tanto pelos apoiadores do Jair Bolsonaro, quanto pela política norte-americana do Partido do Partido Republicano, representante aí do Donald Trump. E a gente vem vendo cada vez piorando, cada vez ascendendo, cada vez mais esse conflito entre a nossa política e o nosso judiciário, com a base apoiadora do Jair Bolsonaro e também com o atual governo dos Estados Unidos. Além disso, nossos caros ouvintes, a situação do morador de favela no Rio de Janeiro só vem piorando. E, pasmem, isso tem a ver sim com o que vem acontecendo no mundo. Isso porque há um aumento de operações policiais e também conflitos entre facções criminosas na região, na zona norte do Rio de Janeiro, sobretudo na região de Madureira, beleza? Segundo o Instituto Fogo Cruzado, Madureira está entre as 10 áreas mais conflituosas da região metropolitana do Rio de Janeiro, com estratégias violentas, os grupos, né, como pistolagens, execuções rápidas e potenciais por disparos. Em maio de 2025, uma criança de 9 anos foi atingida na cabeça durante o tiroteio na comunidade do Cajueiro. O estado de saúde foi grave, um reflexo do impacto direto dos confrontos entre as facções. Em 2024, Madureira teve 25 tiroteios registrados, com vítimas e feridos, além de fechamentos de escolas por risco imediatamente à comunidade. Mas o que vem acontecendo lá nessa região é, sobretudo, guerra entre facções, beleza? Que envolve ali facções que estão alocadas no complexo da Serrinha, que é um complexo de favelas centrais ali da região de Madureira, e também na comunidade do Cajueiro, beleza? No entanto, também tem uma região que vem ocorrendo muitos conflitos entre essas facções criminosas, que é o Morro do Juramento. O Morro do Juramento fica em Vicente de Carvalho, que é um bairro ali do lado de Madureira. É outro ponto de listígio.
Nos últimos anos, houve tentativas repetidas desse complexo da Serrinha de invasão nesse território, com registro de tiroteios quase que diários. Isso vem acontecendo nessas últimas semanas também, incluindo balas traçantes. Até 2024 já haviam ocorrido ao menos 10 mortes decorrentes desses conflitos. E além disso, além desses conflitos históricos, vamos colocar dessa forma, nos últimos anos que já vem acontecendo nesses bairros da Zona Norte, Vicente de Carvalho, Madureira, também tem duas favelas que estão em disputa, das quais os moradores pedem atenção das autoridades, que é o Campinho e o Fubá, que era uma região que já foi dominada por uma milícia, posteriormente foi para certa facção e hoje X facção tenta tomar essa região. Vocês reparam, nossos caros ouvintes, já é uma região muito conflituosa, muito conflagrada, onde já teve a participação de vários agentes, de várias denominações de facções criminosas e de milícias, e o poder público não consegue estabilizar. Morre morador, as mortes contínuas das próprias pessoas envolvidas nessas disputas, e o Estado do Rio de Janeiro ainda não teve a capacidade de dar uma resposta concisa para os moradores dessa região. Então deixa aqui o nosso apelo do Dialética, falar que esses moradores precisam de ajuda para realmente acabar com esse conflito dentro dessas regiões. Pois é, nossos caros ouvintes, esse foi mais um Dialética Podcast. Espero que vocês tenham gostado, mais um Notícias da Semana, atualizando aí nossos ouvintes. Para você que gosta do nosso trabalho, não deixe de compartilhar, se inscrever no nosso canal e dar o like. E também você que pode ajudar, estará o Pix aí na descrição. E lembrando sempre que nós somos um trabalho independente, contamos com a ajuda de vocês.